Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios no atendimento, né, dos pacientes adolescentes. O pessoal já está entrando agora na sala. Bom, vamos começar então? Pode já ir. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da adolescência. Eu tinha alguns slides aqui para a gente ir acompanhando, né? E vamos ver aí o que tem para a gente dividir um pouquinho aí do conhecimento sobre essa questão de adolescência, que está uma questão, acho que bem interessante para a gente trabalhar dentro da psicoterapia, né? Até porque a adolescência é um período do desenvolvimento bem característico, né? É bem demarcado por algumas questões, né? São características por mudanças tanto hormonais, físicas, né? Como mudanças mais drásticas na identidade, até pela busca dessa identidade, né? Que o adolescente tem, pela consciência, pela autopercepção, pela essa questão de se identificar ainda em relação ao corpo, a flexibilidade cognitiva, que é uma coisa que eles ainda, né, vão tentar construir nesse período de pré-adolescência para adolescência, tá? É considerada como uma etapa do desenvolvimento de maturação, né, da vida entre a infância e a fase adulta, que é considerada como um período complexo do desenvolvimento, né? De todo o desenvolvimento é a parte mais complexa. Já porta para mim, por favor. A parte mais complexa do desenvolvimento humano, tá? Isso já desde a década de 90 se falava, né? Já se documentava isso em alguns estudos sobre essa questão de um desenvolvimento mais complexo e a terapêutica, eu acho que é uma questão que está sendo bem desenvolvida, né? Uma demanda bem específica para essa população, tá? E é uma coisa que está se tornando um período cada vez mais longo, durante o qual o adolescente ele tem que se tornar independente, autônomo e maduro nesse período. Então, qual é a faixa etária que caracteriza a adolescência? Isso já é uma coisa que está sendo bem questionada, até mesmo por alguns comportamentos que a pessoa pode até sair da fase da adolescência, mas ainda manter alguns comportamentos, né, como um adulto jovem, comportamentos de adolescentes, tá? Bom, então além dessas alterações de hormônio fisiológicas, essa interação, né, que o adolescente tem, ele tem algumas questões sociais, nessas interações sociais, né, como que ele se conecta, foi, ok, e consequentemente essa questão de uma heterogeneidade dessa fase que impossibilita a determinação de um padrão comum e universal. Então não são todos os adolescentes também que respondem de uma mesma forma, né, passam pelas mesmas dificuldades, tá? Então, além das mudanças de alterações cognitivas, a gente também vai ter algumas questões de valores morais, e nessa fase que começa a criar esse desenvolvimento de valores morais e começar a criar um sentido maior de espiritualidade e de escolhas em relação tanto a valores, né, morais quanto a espirituais, além das alterações cognitivas. Então, a forma de pensamento, as crenças, elas também são bem demarcadas nessa fase do desenvolvimento, ok? Então, são alterações consideráveis, onde a gente tem que buscar com esse paciente uma questão bem complicada, complexa, eu acho, essa questão de uma flexibilidade cognitiva num período onde não existe essa flexibilidade cognitiva. Mas é nessa fase do desenvolvimento que se tem que trabalhar em busca disso. Porque se passar essa fase do desenvolvimento em busca dessa flexibilidade cognitiva, fica mais difícil quando ele entrar na fase de um adulto jovem para poder trabalhar essas flexibilizações, tá? Então, a gente tem uma questão que está bem característica no adolescente, que é essa questão da automutilação. É um comportamento que está sendo bem recorrente nos consultórios, nas escolas,
tá? Que o Brasil ele já foi considerado o 8º país em número absoluto em relação a suicídio, né? Não que a automutilação seja um suicídio, eles não são. A automutilação são cortes superficiais que os adolescentes fazem, tá? Com início mais ou menos em 13 anos, 13 a 14 anos. Só que a gente tem uma preocupação que isso pode levar a uma questão de impulsividade. Eles já são, o adolescente ele tem uma questão de impulsividade, até mesmo porque o cérebro ainda está em desenvolvimento, né? É característico já do próprio desenvolvimento essa impulsividade. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a automutilação ela não é uma coisa que leva ao suicídio, mas ela pode predizer já um fator que contribui para isso, tá? Uma questão da automutilação, né, pode ser, são questões bem determinadas por para demonstrar ou às vezes alguma tristeza, né, para trazer um conforto ou de um desconforto, né, a dificuldade em lidar com esse desconforto, tá? Então são cortes pequenos, mas também tem algumas, dependendo de alguns pacientes e da impulsividade que eles têm, tá? Eles podem apresentar aí também uma questão de cortes mais profundos, tá? A Flávia acabou de entrar. Flávia, obrigada aí por estar presente aí com a gente sempre, viu? Beijo. Então, os pais, eles são os principais, geralmente, um amigo mais próximo, que eles conseguem ver essa questão da automutilação, também é chamada de cutting, né? Que é reconhecida como um transtorno mental desde 2013 já, e é uma coisa que está aparecendo muito, né, nos adolescentes. E a questão é o apoio familiar, ele é essencial nessa descoberta. Justamente por quê? Porque muito do comportamento dos pais, quando percebem isso, logo eles se perguntam onde eles erraram, o que eles fizeram de errado, aonde eu errei na educação, né? E os pais não devem dar bronca, geralmente eles dão bronca, né, sobre esses cortes. Nossa, você tem tudo, como é que você faz isso, né, o que te faltou? Então eles começam a entrar num sistema que piora ainda mais essa questão emocional do adolescente, tá? Ou às vezes tratam com apenas uma travessura, foi uma coisa. Então eles vão desde um rigor excessivo, né, de uma cobrança excessiva com o adolescente, ou eles vão os pais, eles tendem a tratar isso de uma forma até de foi uma travessura, uma arte, foi uma brincadeira, tá? E na verdade a gente tem que encontrar aí um caminho de oferecer conforto e compreensão, né, junto a esses familiares, junto com a família, trabalhar isso, né? A automutilação, geralmente, ela ocorre na adolescência mesmo, entre 13 e 14 anos. Só que ela também pode persistir por 10 a 15 anos também. Então, ela é uma coisa que pode aparecer por muito tempo, tá? Ficar por muito tempo na vida da pessoa. Pode ter uma questão também, um comportamento aprendido aí, eles assistem filmes, que talvez eles vejam isso está muito exacerbado já nas redes sociais. A Débora, oi Débora, beijo, obrigada por estar aí com a gente. Tá? Nas redes sociais, às vezes, e tem alguns grupos até, né, que os adolescentes, eles se cortam e eles postam para mostrar para o outro, né, o que eles fizeram na madrugada. Então, hoje mesmo eu vi num grupo, alguém mais teve uma noite como a minha, né, e mostrou o braço todo cortado, cheio de sangue, tá? Isso pode incentivar, então, alguns vídeos do YouTube. Eles nem pensaram nessa possibilidade, mas viu alguém, ouviu algum artista falando, e aí eles experimentam. A adolescência é uma fase que eles vão experimentar, né? Eles estão tentando, estão tateando muita coisa aí do mundo, tá? Pode estar relacionado também a outros problemas psicológicos ou psiquiátricos, como a depressão, a ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo e transtornos alimentares. Também tem uma prevalência bem grande do cutting.
Então, a prevalência nessa faixa etária, ela varia de 6,9% entre alguns estudantes que já se tem um estudo epidemiológico na Inglaterra, tá? No adolescentes japoneses, essa prevalência ela é maior, de 35,8%, e podendo chegar até 45% dos estudantes americanos. Então, agora, a grande questão é que geralmente a automutilação ela acontece em pacientes com tratamento psiquiátrico, chega até 60%. Agora, não são todos os pacientes que automutilam que vão ter algum transtorno psiquiátrico, mas 60% tem. Okay? Pessoal, a gente vai sortear no final da nossa transmissão aqui um livro que vai ajudar bastante esses adolescentes a falar um pouquinho sobre essa questão de um pouco de resiliência. Não sei se vocês conhecem, da nossa amiga Karen Vogel, a Fada Helena Boazinha, viu? Quem ficar aí com a gente vai receber, a gente vai participar aí de um brinde, de um sorteio, tá? Que a gente vai fazer um quiz e quem responder, uma provinha, quem responder ganha o livro, tá bom? Então, essa questão do como surge, né? Por que um adolescente ele começa a se cortar? Uma coisa que a gente tem que olhar e levar em consideração é sobre o ambiente onde ele está inserido, tá? Se é um ambiente seguro ou inseguro, se tem a inconsistência dos pais, negligência, repressão ou expressão emocional talvez pouco estimulada, tá? Abuso emocional, físico ou sexual também. Mas assim, eu estou encontrando bastante, pelo menos na minha experiência, é uma questão mais de ou uma negligência excessiva, né, ou vai para um outro extremo que assim, né, oferta tudo àquele adolescente, nada falta, mas ao mesmo tempo não traz um pouco de suporte emocional, tempo para ficar, conversar com esse adolescente sobre as emoções e as necessidades emocionais desse adolescente, tá? Levam também os adolescentes a ter um desenvolvimento interpessoal pobre, né, e pouca habilidade para regular as emoções, até mesmo porque ele não acha outra estratégia. Então, ele acha que o se cortar ele traz é uma estratégia útil, porque também tem um monte de gente usando, tá? Então isso leva a comportamentos mal adaptados, né, da mutilação. Então essa questão da mutilação a gente até poderia depois falar mais sobre isso, que tem várias outras questões, mas eu queria entrar um pouquinho, que também tá uma prevalência, ela tá subindo, tá aumentando e é bem preocupante a questão do suicídio nessa faixa etária, tá? Ela é o suicídio é a terceira causa de morte nessa faixa etária, então tá bem ao redor do mundo, tá? Isso é um aumento não do Brasil só, mas sim uma questão mundial, tá? E colocando a saúde mental como prioridade nas políticas públicas para adolescente, segundo a Organização Mundial da Saúde, já desde 2014, tá? Então é uma coisa que é bem preocupante. Até mesmo porque por eles, né, serem mais impulsivos, eles tentam mais e muitas vezes eles finalizam por essa impulsividade, né? Eles até pesquisam mais na internet métodos, eles tentam até sofisticar mais essa questão do suicídio. No Brasil, cerca de 3,7% da morte entre jovens de 15 a 29 anos é por suicídio, um aumento de 62,5% desde a década de 80 até 2012, que saiu a última prevalência, então 62,5% é um número muito alto, é bem expressivo, tá? Na faixa etária de 10 a 14 anos aumentou 40%, tá? De 15 a 19 anos essa incidência aumentou 33,4%, mais ou menos isso, por cento, tá?
Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 suicídios cometidos no mundo, eles poderiam ser evitados. Então, a questão do manejo de suicídio, muitas vezes, é uma dúvida para nós profissionais, trabalhamos com isso, de como fazer esse manejo, né, do suicídio em relação a ter um estigma de falar ou não falar sobre isso. Às vezes, o adolescente ele está tentando falar com esse adaptado às questões talvez ou familiares ou escolares, passa por algum problema, não sabe como resolver esse problema e aí começa a lançar mão de estratégias que comprometem bastante. Tá? Então eles procuram, o suicídio, eles sempre estão em busca de uma procura de uma solução de um problema ou alguma questão de alguma alteração, eles querem mudar alguma coisa, mas é uma forma de comunicar, tá? com esses familiares. Muitas vezes também tem uma questão de apenas se livrar, que não é apenas, já é bem complexo, isso é uma dor psicológica intolerável. Então, tolerar um desconforto e por muito tempo esse desconforto. Então, isso gera um nível de frustração, né, que vai gerando um nível de estresse, uma carga emocional a ponto do adolescente chegar até desespero e uma desesperança muito grande. Tá? Ele não vê mais sentido na vida e aí ele começa a criar um estado cognitivo mais ambivalente, ou talvez até a família seja um pouco mais ambivalente, e aí ele começa a entrar num sistema de fuga, de esquiva, começa a não ir para a aula, né? A gente viu, saiu nesse final de semana no jornal sobre uma questão de a cada 4 jovens, um tá fora da escola, tá? Então, geralmente, os adolescentes que estão com ideações suicidas, eles já estão fora do meio escolar, tá? Eles podem até estar matriculados, mas eles não conseguem frequentar a escola com regularidade, tá? Então, traçar algumas estratégias, até mesmo de trazer um pouco mais de consistência, junto com as estratégias de enfrentamento, né? Adaptar esse adolescente no ambiente, isso é o grande desafio hoje das psicoterapias, tá? Bom, a grande questão do adolescente, que assim, quando a gente começa a tratar com o adolescente, onde ele apresenta uma impulsividade muito grande, uma desregulação emocional muito grande, e aí ele faz uso de álcool, faz uso de alguma substância, a prevalência dele tentar um suicídio pode chegar até 77%. Então, é fundamental para o profissional que está acompanhando esse adolescente entrar um pouco mais sobre como manejar o suicídio com um adolescente. Então, falar abertamente sobre isso, tá? Estimular um desenvolvimento. A Rose, oi Rose, beijo. Obrigada aí por estar com a gente, viu? Um desenvolvimento cognitivo e emocional. Então, mesmo do próprio contexto do adolescente, das problemáticas, quais são os problemas específicos de cada adolescente, tá? Nunca minimizar o problema deles, é uma tendência. Então, às vezes eles trazem uma dor muito forte, um sofrimento muito intenso, e o terapeuta talvez tenha uma tendência a olhar e falar, mas nossa, por isso que ele está assim, nossa, mas isso não justifica, mas é muito importante. Oi, Thelma, beijo. É muito importante o terapeuta validar essa dor, esse sofrimento do adolescente, assim como ensinar a família a fazer essa validação, dar valor a essa emoção, identificar, né? É um problema e aquele problema para aquele adolescente é insolucionável, é irreversível e eles não conseguem estabelecer uma outra forma de se relacionar, tá? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, são com os extremos. Geralmente o adolescente ele já é mais dicotômico, então ele tem uma dificuldade de encontrar, né, um equilíbrio, e a gente tem que tomar muito cuidado se a família também ela entra nesse padrão dessa dicotomia. Então vão para um extremo ou outro, ou proíbem demais e quando vão entrar num acordo eles começam justamente a exceder demais, uma liberdade extremamente excessiva, que chega a ser até além da capacidade desse adolescente, ou seja, começa a atribuir muita responsabilidade, mas por outro lado uma cobrança também muito excessiva
e de repente para de monitorar em relação a coisas muito básicas como a escola, se está indo, se não está indo. Então aí volta de festas sem questões de horário e não busca mais e volta, né, sem saber, sem ter muito suporte dos pais, eles se sentem bem inseguros em relação a isso, tá? Uma outra questão que a gente tem que ver é se eles estão mantendo alguma dependência, né? Se, esse adolescente ele tem uma tendência a querer tanto a independência, né, autonomia, eles forçam às vezes muito essa autonomia, mas às vezes eles tentam manter uma certa dependência, tá? Oi, Tamires, tudo bom? Obrigada. Então, transformar também uma coisa, comportamentos que não são saudáveis, comportamentos que não são tão adequados, às vezes os pais estão reforçando esse comportamento, tá? Então tem que tomar muito cuidado, tem que olhar para a família, não tem como trabalhar com adolescente sem trazer a família para o consultório, tá? E a questão deles talvez não verem essa questão, que pode ser até talvez patológica, ou uma depressão envolvida, alguma coisa, os pais têm uma tendência a não olhar para isso. Então a gente tem que tomar, oi Lu, beijo. Tem uma tendência a olhar para esses comportamentos mais, né? Ah, não, imagina, meu filho não tá assim. E é muito importante, eu acho, que a gente ensinar o adolescente e os familiares também a olhar para essas questões de vulnerabilidade, né? Então, quais são essas questões que deixam esse adolescente vulnerável, tá? O modelo da vulnerabilidade é um modelo bem interessante, que ele está sendo atribuído a essa questão do jovem, né? Predispõe o jovem a essa questão da tentativa de suicídio, tá? Que eu acho bem interessante. Existe uma questão da vulnerabilidade que eu falo que é bem isso, que a Brené Brown, que trabalhou uma assistente social que trabalha com a teoria da vulnerabilidade, ela fala. Então a gente precisa identificar quem a vulnerabilidade é uma arena, né? Então tem uma opção de estar no meio lutando, né, naquela arena, né, tá ativo. Se eu estou naquela arena lutando, eu sou uma pessoa que eu estou olhando para minha vulnerabilidade, eu estou enfrentando minha vulnerabilidade, ou eu posso estar na arquibancada olhando as pessoas, né, dentro dessa arena, olhando as vulnerabilidades dela. Então, quando o adolescente ele tem muito problema, ele tem uma questão muito difícil de receber crítica. Então, eu falo assim, bom, seria legal a gente olhar para as pessoas que nos criticam, quem entra nessa arena, né, quem se coloca na relação sobre as nossas vulnerabilidades, né? Porque ficar no banquinho assistindo eu lá no meio da arena lutando com as minhas vulnerabilidades é muito fácil. Então uma coisa que eu acho que a gente é muito importante mostrar para a família é que ali todo mundo tem que ter uma vulnerabilidade ou algumas vulnerabilidades e a gente tem que olhar para elas e olhar com muito carinho, com muita compaixão para isso, tá? Isso que eu acho muito legal aí, o livro que a gente vai estar sorteando, quem ficar aí com a gente. Oi, Nora! Tudo bom? Né? Quem ficar aí com a gente, eu acho que a Karen faz um trabalho muito legal para acessar os adolescentes com os livros dela, sobre a questão do se cuidar, né? Eu achei bem legal da fada Helena Boazinho, que já estabelece alguns limites, né? Trabalhar limites, eles têm uma dificuldade muito grande de se expor. Quando se expõe demais, talvez quando não se expõe, eles são extremamente inibidos, e aí qual é o meio termo disso? Então, aprender um pouquinho a estabelecer limite, outra coisa que um terapeuta com adolescente precisa trabalhar bastante, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque os adolescentes eles têm uma tendência a sempre excederem os nossos limites, né, como terapeuta, e aí a gente precisa ter os nossos limites bem alinhados, olhar para as nossas vulnerabilidades, tá? E trabalhar bem essas nossas questões. Eu acho fantástico trabalhar com adolescente, fantástico. Trabalhar com cada adolescente eu descubro questões minhas que eu tenho sempre que desenvolver. É muito legal. Então eu me descubro a cada momento em relação às minhas questões, porque eles desafiam muito o terapeuta. Muita energia do terapeuta envolvido aí num adolescente, com os adolescentes. Ok? Então, trabalhar, acho que essa questão de vitimização também dentro da família, às vezes o adolescente ele se vitimiza, ou alguém da família vitimiza o adolescente, ou trata o adolescente como um frágil.
Eu acho que são comportamentos que contribuem muito para essa questão dessa, né, desse desconforto emocional deles, e eles têm muita dificuldade, talvez, de se comunicarem, né, entre eles na questão da família, tá? Ajudar muito a comunicação nesse sistema familiar. Uma outra coisa que deixa os adolescentes vulneráveis, oi Flavinha, tudo bom? Que deixam eles vulneráveis é o estresse, tá? E muito da questão do estresse em relação ao adolescente vem de conflitos interpessoais. Eles estão ainda descobrindo, tentando se relacionar, eles não fazem ideia de como se relaciona, como se mantém um relacionamento. Por isso que é muito importante a gente olhar para as vulnerabilidades, para aprofundar os relacionamentos, né? Então, eu percebo, pelo menos agora, né, nesses últimos anos, uma dificuldade muito grande deles olharem, aceitarem suas vulnerabilidades, parecem que não podem ser aceitos, né? Eu tenho medo de ser aceito, tenho medo de não ser aceito por eu ter uma vulnerabilidade. Então, isso é uma questão bem delicada e está surgindo muito no consultório isso, tá? Não sei muita experiência de vocês, mas estou contando um pouquinho da minha, tá? Que é uma coisa que eu já estou investindo há alguns aninhos em relação a adolescentes, porque eu simplesmente amo essa população, tá? Bom, resolução de problemas, várias formas para resolver um problema. Então a gente tem que inventar, ser muito criativo. Não existe. Eu sempre brinco que assim, com os adolescentes, nunca mais, depois que você é um adolescente, nunca mais existe só uma forma de resolver um problema, porque quando a gente é criança precisa dos pais para ajudar a resolver o problema, até porque a criança não consegue, né? Não consegue resolver problemas, mas nos adolescentes a gente tem que resolver várias formas de percorrer aí uma resolução de problemas, tá? Eu nunca fico satisfeita com uma forma de resolver o problema. Então eu falo que a partir de agora você tem escolhas e você é responsável por isso. Trabalhar muito com a responsabilização, com essa questão. Oi, Flávia, eu não consegui ver toda a sua mensagem, tá? Daqui a pouco eu te respondo, tá? Acho que é alguma dúvida sua. Essa questão de responsabilizar o adolescente na sessão, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente não pode responsabilizar demais, excessivamente, mas é importante a gente já responsabilizar, principalmente numa resolução de problemas. Então, ele faz alguma escolha, ele tem uma tendência a jogar isso pra gente. E quando ele faz e dá errado, ele fala, então, mas foi o terapeuta lá, foi o psicólogo que mandou. Então, eles já vão distorcendo muito isso na linguagem deles, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa estar bem atento em relação a isso, tá? O terapeuta tem que ficar muito de olho no que afeta a desregulação emocional, tá? Desse adolescente. A gente tem que ter isso bem, o que deixa esse adolescente vulnerável, até mesmo para a gente precaver um pouco, prever algumas situações que podem estar aí sendo trabalhadas até antes mesmo de algo possa vir a acontecer, tá bom? Trabalhar as dificuldades que o adolescente tem. Eles se veem cheios de autonomia em alguns momentos, que sabem já tudo, eles querem ensinar pra gente muita coisa. Eu deixo, ok, eu acho, e eu tenho muito a aprender mesmo com eles. Agora eu também tenho algumas questões que eu acho que eu posso também ensinar para eles. E não ensinar de uma forma verticalizada, assim, né? Não acho que é de cima para baixo. Eu entro no mundo deles, eu tento me colocar de uma forma bem horizontal, não tem superioridade aqui. Ao mesmo tempo, os adolescentes, eles estão julgando muito, eles julgam muito, tá? E eles julgam muito a gente. Então, se é porque tá de um jeito, se é porque tá de outro, se é porque tá com uma roupa ou uma blusa. E a gente entrar nisso e trabalhar esse conteúdo na sessão, eu acho que é bem importante, né? Porque é assim que eles estão fazendo lá fora. Então, se você tá assim, porque você tá se sentindo assado. E se eles percebem muito que o terapeuta tá cansado, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento. Você percebe que a gente está cansado e não está dando conta,
e eles pontuam isso pra gente, é muito importante a gente falar, realmente hoje eu tô cansada, como é que você me vê cansada em relação a, né, eu estar aqui com você um pouco mais cansada, então tem que ter muita disposição, tá? De muita disposição de entrar nesse mundo, tá? Bom, gente, em matéria de... Não vai dar para a gente trabalhar aqui, é só uma pincelada sobre como faz o manejo do suicídio, mas é muito importante a gente olhar para as questões de conflito familiares, né? Orientar a família, criar um clima de intimidade aos poucos com o adolescente, né? Eles têm uma tendência ou entram demais ou não entram na relação, né, com o terapeuta. Se entram, eles responsabilizam a gente por muitas questões que eles são os responsáveis e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Dificuldades escolares. Eu acho que as dificuldades escolares, eu acho que primeiro tem que ver sobre algumas questões, existe uma certa hierarquia, se você for pensar em quais são os comportamentos problemas desses pacientes, então não adianta eu trabalhar uma dificuldade escolar se ele ainda não está conseguindo chegar pontualmente na sessão, né? Se ele chega, tem paciente que chega talvez 30 minutos de atraso na sessão, né? Então é uma questão que é bem para... Não adianta eu vou olhar para as questões escolares nesse momento, tá? As questões sexuais, como, né, são questões que a gente tem que entrar, para isso tem que criar um clima, uma intimidade, tem que partir deles, eles que né, a necessidade deles falarem isso com a gente, ao invés de ficar perguntando, né, enchendo os adolescentes de perguntas. Eu acho que isso é uma coisa que não ajuda muito, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso trazer aqui para vocês, tá? Ficar de olho em relação à raiva, trabalho com a raiva é muito interessante com os adolescentes, tá? E aí a gente pode trabalhar bem essa questão de habilidades, de quando eu tô com raiva, o que eu posso fazer, quais são, o que eu tenho que tolerar em mim, o que essa raiva ela tá querendo me dizer, né? Então a gente tem que traduzir, ajudar o paciente a traduzir de como as emoções elas falam com a gente. Então, se eu tô com raiva, o que está acontecendo? Será que eu tô excedendo talvez os meus limites? Né? O que está acontecendo no ambiente que eu talvez esteja, né, deixando alguma coisa acontecer? Se eu tô triste, né? Por que eu tô triste? Talvez foi porque eu falei mal de um amigo para outro amigo, e aí eu fiquei falando mal de um para o outro, e eu fiquei triste com isso. Ficar triste, então talvez, poxa, que legal, você ficou triste. Poxa, mas ficar triste não é legal. Mas talvez seja importante você ficar triste, porque o que aconteceu? O que isso quer dizer? Talvez você esteja quebrando um valor que seja seu. Então, começa a trabalhar aí quais são os valores, né? O que é importante para o adolescente? Esses valores, eles podem mudar, como podem não mudar, mas já está na hora de olhar para as emoções, né? Principalmente as emoções primárias, para dizer aonde é que a gente pode ancorar, em que valores a gente pode ancorar, tá? Então, esse trabalho com as emoções nos adolescentes é bem interessante, ok? Eu acho que é um pouco isso, tá? Em matéria de manejo de suicídio, é muito importante a gente ter um plano, tá, de ação, aí, um plano de emergência, planejamento, delimitar bem as vulnerabilidades, né? Essa questão de situações que o paciente tem dificuldade de manejo, de resolução de problemas. Então, é uma coisa que a gente precisa ter bastante claro com isso, tá? Ajudar, então, sempre nessa questão do trabalho com os valores, trabalhar um pouquinho sobre essa questão de procurar um caminho no mundo, um sentido na vida. Os valores, eles ajudam a ancorar um pouco na tomada de decisão, nos comportamentos dos adolescentes. Por mais que eles quebram os limites deles. Mas o fato deles quebrarem, saberem, se eu estou quebrando um limite meu, é importante para eles perceberem isso. Até vem a questão do autorrespeito, do carinho,
né, consigo mesmo, para poder ter a autocompaixão, né? Ajudar também, acho que um ponto aí para a gente ajudar nessa questão da prevenção do suicídio é criar amizades. É uma coisa que tá bem difícil aí para eles ultimamente, é como fazer amizade, como se relacionar, como manter um relacionamento mais íntimo, como eles estão com dificuldades de olhar para as próprias vulnerabilidades e expor essas vulnerabilidades, eles começam a se distanciar. Então eles fazem amizades mais superficiais, né? É amigo, mas também não é amigo, mas não me chamou para a festa do aniversário. Então, criar um caminho mesmo, um suporte social, que a gente sabe que isso é bem importante, ok? Então, agora, eu acho que uma coisa que é bem legal a gente ver e trabalhar sobre a adolescência é ficar de olho sobre essa questão de comportamentos que eles têm, problemas que são característicos deles, e essa questão do suicídio que está aumentando muito, tá bem preocupante isso, tá? Então aqui é um espaço que a gente traz para a gente poder também ver e divulgar o nosso trabalho. Consciência está promovendo um curso de especialização em atendimento a crianças e adolescentes na abordagem cognitivo-comportamental. Oi, Karencita, tudo bom? Seu livrinho tá aqui, viu? Vamos usar esse livrinho para trabalhar aí com essa moçada. E o curso é um curso de especialização. A gente vai estar hoje, entrar em contato com a gente por e-mail ou pelo site www.conscientiacomt.com.br. Até dia 23 de dezembro a inscrição é livre, tá bom? Em relação a quem assistiu esse vídeo, vai poder ter acesso à inscrição até dia 23/12, ok? E acho que a gente podia fazer uma questão, alguma questão sobre... são livrinhos aqui que eu acho que um outro livro que é bem legal agora, que a Karen lançou, né, foi Quando Aprendi a Me Amar. Eu acho que é um livrinho muito legal para a gente trabalhar essa questão de autoestima, de limites, de autorrespeito, tá? É bem legal, viu, Karen? Excelente trabalho, adorei. E como é que... Deixa eu ver aqui com o meu suporte técnico, o pessoal que está aqui me ajudando. Como é que a gente vai... Então, assim... Pessoal... A gente vai postar aqui. Isso. O pessoal do Consciência tá aqui. O pessoal tá me ajudando. E a gente vai fazer um quiz, tá? Vou ler para vocês. A gente vai postar aqui. A gente vai postar, não vou ler, não. A gente vai postar para vocês, tá? E quem responder primeiro a resposta correta, né? Tem que responder primeiro a resposta correta do que vocês foram ver, que vocês viram aqui bem pouquinho do que eu falei. Vocês vão ganhar o brinde, a fadinha Helena, tá? Fada Helena, boazinha. Foi. A gente vai sortear, viu? Sortear na medida em que o pessoal responder o quiz. Tá? Deixa eu ver aqui se a gente já vai soltar. Sim. Sim. Posso soltar? Pode soltar. Quem responder primeiro... Então, quem responder primeiro... A resposta correta. Então, quem responder primeiro a resposta correta, que vai ser postada aí... Viu, Rose? Fica de olho aí, hein? Esse livro é muito legal. Quem responder primeiro vai levar o livro, tá? A gente posta no correio para vocês. Já foi colocado? Então vamos lá, vai colocar, hein? Pode. Você pode ler. Tá. Há diversos desafios presentes no atendimento do adolescente. Seria correto afirmar que... Oi, Luna, tudo bom? A flexibilidade cognitiva pode ser desenvolvida em qualquer fase da vida? Quando mais tarde, melhor? Essa é a letra A. Letra B.
A automutilação, o risco de suicídio, a impulsividade e o alto nível de desregulação emocional constituem alguns dos principais desafios do adolescente? Essa é a letra B. Letra C. O suicídio entre adolescentes, embora seja um problema comum nessa fase, não é mais frequente que em outras fases da vida e demonstra uma forma do adolescente chamar a atenção. Oi, Júlia. Obrigada. Obrigada, Júlia. Letra D. Fica de olho, Júlia. Os pais são apenas coadjuvantes na vida do adolescente e não têm uma importância especial no tratamento do adolescente? Então, quem responder primeiro, letra A, B, C ou D? Ganha um livro da Fada Helena Boazinha. Ah, tem a letra E também. A letra E, as vulnerabilidades dos adolescentes são percebidas e conhecidas por eles. E eles, só na maioria das vezes, só manipulam? E isso é uma coisa bem comum. A Adriana respondeu, a Flávia respondeu, letra B, o Luciano, letra C. Não, Lu, você errou, Lu. Renata Mota, B. A Adriane respondeu. Adriane, você respondeu primeiro. Adriane, quem respondeu? Oi. Oi, Elisa. Tá certo, Elisa, mas quem respondeu foi a Adriane. Oi, Adriane. Isso, tudo pra mandar. Né? Tá? Foi a Adriane? Foi a Adriane e Camilo. Adriane Camilo. Oi, fofa. Você recebeu. Então, aí um livrinho, tá? Pra você. Viu? Da Karencita, nossa amiga. Tá bom, gente? Oi, Karen. Adriana, viu? Ganhou. Parabéns, viu? Deb, obrigada. Pessoal, muito obrigada, tá? E falei bem pouquinho, tá? Não se esqueça de quem assistiu hoje. Oi, Elisa. Obrigada, fofa. Lu, tá errada a sua resposta. Então, pessoal, quem assistiu hoje, tá? E a gente tem aqui um pessoal que assistiu. Vocês vão poder fazer a inscrição até dia 23/12 no curso de especialização no atendimento à criança e adolescente, onde a gente vai ver bastante essa questão do adolescente especificamente, do manejo do suicídio, viu? Que é uma coisa bem importante, tá? Vai ter inscrição desse curso, free, 0800, tá bom? Quem assistiu aqui hoje, obrigada, Tamires, viu? Super beijo, foi bem até o dia 23/12, tá? Encerram as inscrições, obrigada, Roseli, por me lembrar disso. Encerram as inscrições dia 23/12, tá? Então, quem fizer a inscrição legal, a Roseli tá aqui me ajudando, Flávia. Ela é super fofa, né? Ajuda com muita coisa. Então, encerram dia 23/12. Então, tem o pessoal do Sul, Renata. Vem aqui dar um oizinho pro pessoal. Eu vou chamar minha assistente. Oi, Luna. Tudo bom? Luna, você vai conhecer minha assistente particular, a Roseli, excelente terapeuta, professora também, tá? E aí, Rô? Olá, pessoal, tudo bem? Eu não sei se eles me ouvem. Me ouvem? Se não ouve, vai ouvir agora. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, obrigada por estarem conosco. E é só para lembrar, eu estava dizendo aqui para a Érica que o nosso curso de especialização, ele foi preparado para vocês com muito carinho. A gente está com uma parceria super bacana com o pessoal do INTCC, lá de Porto Alegre. Então, a gente tem na equipe aí o Renato Caminha, a Marina Caminha, o Luiz Carlos Prado, a Adriana Zononato, que são aí da coordenação. Tem também a Mariângela Savoy aqui do Consciência em São Paulo. A Érica é uma das coordenadoras do nosso curso. E eu também estou aqui na coordenação também com essa equipe maravilhosa, né? E a gente está aqui com vocês
trazendo um curso bem novo, trazendo um know-how da equipe do Sul, junto com o nosso know-how aqui em São Paulo. Esse curso começa em março, é um curso de especialização que vai ter reconhecimento pelo MEC, então isso acaba sendo um diferencial do nosso programa. Tem módulos práticos, então vocês terão supervisões quinzenais dos atendimentos. Então, quando nós pensamos nesse curso, é um curso que vai abordar não apenas a parte teórica, mas também a parte prática. A gente acredita que a gente fazer essa interseção entre a teoria e a prática acrescenta muito para vocês. Então, pessoal, contamos com vocês. Quem assistiu o nosso webinário hoje ganha aí a gratuidade da inscrição no nosso curso, mas só até o dia 23/12. Dia 23 terminam as inscrições e aí, gente, se as vagas todas cobertas e o curso já tiver preenchido, então vai ficar. Bom, gente, estou aqui me despedindo então de vocês, tá bom? Pessoal, obrigada, viu? Obrigada aí pela presença de vocês, tá? Oi, Rose, tudo bom? Super beijo. Então, gente, muito obrigada, tá? Um super beijo, boa noite, bom descanso a todo mundo, tá? Qualquer dúvida, pode mandar e-mail pra gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.